Quando a gente pensa em loucura, a imagem que vem à cabeça é quase sempre negativa, não é mesmo? A gente imagina um desequilíbrio, confusão, algo para se evitar. Mas e se uma das mentes mais brilhantes da filosofia antiga nos dissesse que a loucura pode ser, na verdade, um presente? E mais, que os maiores bens que temos na vida vêm justamente dela? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia fascinante de Platão. Olha aí a pergunta central que Sócrates, lá no diálogo Fedro, nos obriga a encarar. Será que toda forma de desvio da norma, toda intensidade, é necessariamente ruim? A resposta dele é um sonoro não. E isso vira de cabeça para baixo a nossa compreensão do que significa ser são. Ok, antes de pular para o extraordinário, vamos começar com o que a gente já conhece. Platão, pela boca de Sócrates, primeiro fala daquele tipo de loucura que todo mundo reconhece como um problema. Aquela que não vem dos deuses, mas de dentro da gente mesmo. É a chamada loucura que origem humana. E o ponto crucial aqui é que essa loucura não é causada por uma força de fora, e sim por uma espécie de doença interna. É quando aquela parte da nossa alma que busca o prazer fica tão dominante, mas tão dominante, que simplesmente atropela a lógica, a razão e o bom senso. É uma perda de controle que vem de dentro para fora. E os resultados disso, bom, são bem concretos e geralmente destrutivos. Essa condição leva a um egoísmo puro. No amor, por exemplo, ela parece como a ciúme, como aquele desejo de limitar o crescimento da outra pessoa. É uma paixão totalmente instável que, quando a poeira baixa e a razão volta, o que sobra é o rompimento de promessas e muito arrependimento. No fundo, é uma força que nos afunda, sabe, que nos mantém presos aos desejos mais básicos, mais terrenos. Mas é aqui que a coisa toda dá uma virada de 180 graus e fica realmente fascinante. Depois de pintar esse quadro bem sombrio da loucura humana, Sócrates vira o jogo. Ele nos desafia com um conceito radical. E se a loucura, em vez de ser uma doença interna, pudesse ser um presente, um dom vindo direto dos deuses? Essa é a grande reviravolta no argumento. A ideia de que certas formas de loucura não são apenas boas. Elas são, na verdade, superiores à sanidade comum. Elas seriam uma fonte de inspiração e dos maiores bens que a humanidade pode experimentar. E não pense que é um conceito vago jogado ao vento. Sócrates, de forma bem estruturada, identifica 4 tipos específicos dessa tal loucura divina. Cada uma delas é um presente de uma divindade diferente e serve a um propósito muito especial e elevado. Para a gente entender a dimensão desses dons, vamos primeiro dar uma olhada nas 3 primeiras formas de inspiração divina, antes de mergulhar de cabeça na 4ª, que Sócrates considera a mais importante de todas. A primeira é a loucura profética, um presente de Apolo. É através desse estado de inspiração divina que os oráculos e as profetisas conseguiam, segundo eles, acessar a vontade dos deuses e prever o futuro. Uma conexão direta com o conhecimento divino. A segunda é a loucura mística, inspirada por Dionísio. Ela se manifesta nos rituais religiosos, oferecendo uma forma de purificação, um alívio para culpas e traumas de gerações passadas. É quase uma catarse espiritual que cura a alma. A terceira é a loucura poética, um dom das musas. E aqui Sócrates é bem direto. A técnica e a sanidade, sozinhas, nunca vão criar uma grande arte. A verdadeira poesia, a música que nos arrepia, nasce dessa possessão divina, de uma inspiração que vai muito além da lógica e da razão. E aí, depois da profecia, da purificação e da poesia, a gente chega no topo da montanha. Isso nos leva à 4ª e mais sublime, mais poderosa forma de loucura divina, aquela que Sócrates chama de a melhor de todas, o dom de Afrodite e Eros, a loucura do amor. Ele descreve exatamente assim, a melhor forma de loucura. Mas o que ele quer dizer com isso? É claro que não estamos falando daquele amor egoísta e destrutivo da loucura humana que vimos lá no começo. É algo completamente diferente. E aqui está a chave de tudo. Para Platão, essa loucura não tem a ver com desejo físico. É um fenômeno espiritual muito profundo. Acontece quando a nossa alma, ao ver a beleza em outra pessoa aqui na Terra, se lembra da beleza perfeita, divina, que ela viu lá no mundo das ideias antes de nascer neste corpo. Essa lembrança dá início a um processo intenso, transformador. É como se as asas da alma, que se perderam quando ela encarnou, começassem a querer crescer de novo. Isso causa uma agitação, uma mistura de dor e alegria,
um desejo de voar de volta para essa realidade divina. Essa agitação toda é o que Platão chama de amor verdadeiro, ou eros. O objetivo final dessa loucura é algo incrivelmente nobre. Ela nos ancora, na verdade, nos impede de nos perdermos em ilusões. E o mais importante, não é um caminho solitário. O amor verdadeiro impulsiona a busca pela virtude e eleva as duas almas, quem ama e quem é amado, numa jornada compartilhada de crescimento espiritual. Então, chegamos ao coração da ideia de Platão. O que temos, na verdade, são duas faces da mesma moeda, dois conceitos totalmente opostos que usam a mesma palavra, loucura. De um lado, uma doença que nos aprisiona. Do outro, um dom que nos liberta. Olha, este quadro resume a diferença de forma brilhante. De um lado, a loucura humana, uma doença interna, egoísta, que nos prende ao que é mundano, material. Do outro, a loucura divina, um presente, uma inspiração que nos eleva, nos conecta com a arte, com a profecia e, no fim das contas, com a beleza e a verdade. Uma é destrutiva, a outra é a fonte dos maiores bens. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Ao olharmos para a nossa própria experiência humana, para a arte que nos comove, para os momentos de grande intuição, para o amor que nos transforma, a gente pode se perguntar: qual dessas loucuras divinas está agindo aqui? Reconhecê-las pode, quem sabe, revelar muito sobre o nosso caminho coletivo de volta ao divino.